reivindicando um direito que é seu, que é meu, que é nosso. Por quê? Porque é um conjunto. A gente está aqui para lutar por políticas públicas, porque políticas públicas envolvem cada um de nós. Não políticas partidárias, porque políticas partidárias envolvem vereadores, prefeitos, e não é isso que a gente quer abordar no momento. A gente está aqui para reivindicar um direito de nossos filhos. Quais são eles? Um transporte. Gente, a gente tá mais de 6 meses sem terapias dos nossos filhos esses que são considerados com uma deficiência, seja ele autista ou entre outros. A gente ia em uma van que iam 6 crianças, mas em casa 12 pessoas, que contavam com mães e filhos. Essa van, ela não existe mais, porque tiraram. Gente, houve uma reunião que eu acho que todo mundo sabe, que essa reunião ocorreu lá no CRAS de Serpa. Essa reunião, ela não houve êxito por parte da minoria e da maioria. Por quê? Porque a opção que foi colocada foi que não tinha como colocar um transporte somente para as crianças com deficiência. Seria o quê? Seria deixado o ônibus que roda normalmente, que é o TGA, que é o que sai daqui 6 horas da manhã e chega às 6 horas da noite. A única opção que a gente recebeu foi a mudança de horário, que em vez dele sair de lá às 6 horas da noite, sairia meio-dia. Gente, para quem não sabe, o problema de cada um de nós não tem condições da gente sair daqui com os nossos filhos no TGA. Por quê? Porque existe, gente, o autismo severo, ele não suporta por conta de quê? Da longura e da multidão que vai. Porque para todo mundo sabe que quando chega entre o Ramo e as outras localidades, esse ônibus ele lota. E a gente não está aqui só para reforçar do transporte das crianças com deficiência, não. A gente está aqui para falar sobre a ambulância, que não tem ambulância no Bispo, não tem ambulância em Serpa. Para mim não passar por mentirosa, foi colocado um carro pequeno na ambulância no posto do Bispo. Mas hoje eu entrei em contato para saber se esse carro estava levando a população. Não tive esse, não fui respondida. E também, gente, para falar sobre as consultas. Gente, que coisa é essa que você vai num posto e o médico ele dá um papel para você remarcar um especialista lá no centro de Aquiraz. Você sai daqui, aguarda mais ou menos entre 1 hora, 2 horas numa fila com 10 pessoas. Eu estou aqui com o papel da consulta da minha mãe desde o dia 6 de junho. Todo mundo aqui, a maioria, conhece o problema dela, uma enfermidade nos pés. O que foi que ocorreu? A gente se juntou, fez um sorteio, muita gente ajudou. Então foi entre a população que nós fizemos esse sorteio. Fizemos um dermatologista particular, porque eu ainda estou aguardando o do Aquiraz, que não foi chamado ainda. Desde já, gente, nos apoie. Venha dar força a cada um de nós. Nós precisamos da força da população, porque sozinhos nós não somos nada. Eu gostaria de deixar um texto para reflexão de vocês. Mãe, substantivo feminino, mulher que deu à luz, que cria ou criou um ou mais filhos. Fêmea de animal que teve crias, ou que cuida ou que o cuidou delas. Assim o dicionário define a palavra mãe. Mas para os estudiosos, a definição vai muito além do sentido da palavra que o ser mãe representa dentro do universo humano. Só quem foi ou é mãe e carrega consigo o sentido inerente à maternidade, que é parir ou criar o filho para o mundo. E foi por conta desse instinto materno que ultrapassa os limites do entendimento quando a mulher torna-se mãe. Uma criança com deficiência, na qual aflora um amor incondicional, que é o imparcial. Contamos nesse dia a nossa história, que fizemos das dificuldades uma bandeira de luta e uma filosofia de vida, em busca de direitos para outras mães e filhos que vivem em situação semelhante à nossa. Para nós que descobrimos que seríamos mães de crianças com algum tipo de deficiência, não foi uma notícia fácil.
de receber. Pois o nosso principal receio é o julgamento velado da sociedade, por uma situação que não cabe escolha. Primeiro vem o medo, afinal o nosso olhar muda, a vida ganha outro sentido. Mas depois vem a força, o amor incondicional. E é isso que nos impulsiona a ser melhor a cada dia, por eles, durante a nossa trajetória maternal, de filho com deficiência. Uma das grandes e maiores dificuldades que enfrentamos é o preconceito. Lamentamos que, infelizmente, ainda não tem como a sociedade superá-lo. São pessoas que veem crianças com deficiência como pessoas doentes, com olhar de pena, e isso dói muito. E em uma mãe superar é não se importar com olhares curiosos e com afastamento social que inevitavelmente ocorre. Pessoas que não conhecem, não convivem e não sabem nada, o preconceito é a diferença. Outras dificuldades são as financeiras, pois os tratamentos são caros, medicamentos, terapias, e tentamos fazer o possível para que eles tenham o melhor que está ao nosso alcance. Sobre a nossa convivência, aprendemos que todos os dias se abre uma diversidade de modos de uma vida desconhecida e que temos que aprender no cotidiano que a luta diária pelo progresso é cansativa, sim. A maternidade não deve ser romantizada. Temos nossas dificuldades, sendo mães típicas ou atípicas, mas é superado ao vermos nossos filhos se tornando um vencedor nos pequenos detalhes do dia a dia. Agradecemos a Deus pelo privilégio de nossos filhos especiais e juntos vamos caminhando, superando todos os obstáculos, descobrindo as pequenas e coisas boas da vida, construindo os novos sonhos e vivendo intensamente a cada dia como se fosse único. Desde já, gente, mais uma vez, muito obrigada. Quero agradecer a cada um que se fez presente aqui nesse momento. Eis aqui, o nosso grito é: somos todos iguais nas nossas diferenças. Estamos aqui para apoiar a cada um que precisar, mas para isso precisamos juntar a população, porque todo mundo sabe que Serpa é carente de transporte, carente de medicamentos. Então vamos acordar para sairmos desse deserto, porque no deserto não tem água. Então precisamos lutar unidos. 3 semanas no prega dos gritos lá. Agora você falou na questão água. O Chafariz dos Britos já está quase um mês no prego, sem conserto. Os carros da secretaria não existem. Quando a gente liga para ir para Fortaleza, não tem carro. O carro da minha filha eu consegui judicial, não tenho vergonha de dizer não, judicial, porque eu cansei de ligar e não ter carro. Minha filha chegou a ter 2 AVC por falta do tratamento, porque não tinha o transporte, então me obriguei a pedir judicial. Essa gestão esqueceu Serpa por inteiro. Não temos estrada, só poeira. Não temos transporte nem para ir daqui para Fortaleza fazer um tratamento. Se não for pedir o vizinho ou tirar do bolso, se esforçar para ir. O que é que Serpa tem? Nós temos 2 representantes. O que é que Serpa tem? Nada. Por quê? Porque fica na rede social o prefeito brigando com os vereadores e os vereadores brigando com o prefeito, e a população é quem sofre. Por isso que eu estou dizendo, já estamos cansadas disso. A Quirais não tem partido. A Quirais o prefeito é para a população e não só para ele. Não só ele veio para a reunião, gente, disse assim: olha, a mãe perguntou, doutor, a gente precisa de um psicólogo para a mãe. O prefeito disse: não basta sentar numa mangueira e fofocarem. Isso é coisa que um prefeito diga para uma mãe que já está 24 horas sofrendo porque ele não está atendendo a terapia da filha. A mãe aguenta 24 horas de choro. A filha surtando dentro de casa, a mãe quase uma camisa de força. Um prefeito vem para uma reunião com as mães dizer isso? Esse é o prefeito que está cuidando da cidade de Aquiraz? Posta 1001 maravilhas na rede social. Chega aqui na Serpa, tem o quê? Nada. Cadê os cuidadores das crianças com deficiência? Não tem. Estrada nova aqui, o colégio aqui. Uma mãe denunciou na reunião que a própria diretora maltratou um autista. O filho dela, que ela tirou da estrada nova para levar para o Mais Homem. E o prefeito diz o quê?
gente sabe que existem leis, e leis é para ser cumpridas no mínimos detalhes. Por isso que cada um de nós estamos aqui, porque nós sabemos as leis, e se nós não sabemos, nós procuramos entender. Eu vou falar um pouco da lei federal sobre a inclusão de pessoas com deficiências. Direito não é aquilo que alguém tem que lhe dar, mas sim o que ninguém pode lhe tirar. Por isso se chama direitos e não favor. Pois é. A Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. A lei é destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiências, visando a sua inclusão social e cidadania. As características relacionadas. Isso aqui é da parte também. Tem direito à educação, educação especial, educação inclusiva, diversidade, inclusão, equidade, pessoa com deficiências, políticas públicas, universalização da educação e diversidade. Sobre o documento, gente, a Lei Federal sobre a Inclusão de Pessoas com Deficiência, a data da publicação foi 6 de julho de 2015, o local de publicação foi em Brasília, as instituições relacionadas ao Governo Federal do Brasil, a legislação e instrumentos legais. Aí isso daqui, assim. Ei, mãe, vem cá, mãe, para me mostrar aqui teu pé. Ele também se encontra, desde a época da minha mãe, à procura de um dermatologista. Ele ainda está aguardando, isso já vai fazer quase 7 meses. O problema dele é a pele dele. E eu acho que isso é caso que não é para aguardar. Se está lá como prioridade, prioridade é uma coisa que não espera. E ele está aqui esperando. Tô mentindo? Não. Ah, não. Ah, no posto. Aí depois, o que aconteceu com o papel? Nada. Não viu nada. Tá aguardando aí? Ah. Pois é, gente, esse é o nosso sofrimento de cada dia. Consultas, medicamentos, filas de espera, fila essas que não acabam, não tem fim. Oi, gente. A gente está aqui atrás de trazer benefícios para toda a população, não só para nós que temos filhos com deficiência, certo? Nós estamos atrás dos nossos direitos, direito esses que está na Constituição Federal de 1988. Essa lei é a Lei Berenice Piana, que nos dá direito a toda pessoa com deficiência. Garante o direito à pessoa com deficiência. Então a gente está atrás desse direito. A gente não está atrás de favor. A gente está atrás que se cumpra a lei. Tá certo, gente? E assim, a gente sabe que o município e o estado têm que cumprir com o seu dever, coisa que não estão cumprindo. Então a gente precisa que seja cumprida essas leis para que os nossos filhos tenham direitos. E para eles terem esse direito, e eles com esse direito, a gente se sente melhor, né? Porque todo mundo sabe que para a gente cuidar bem de uma pessoa com deficiência, de uma pessoa doente de qualquer tipo de doença, precisa estar bem. E as mães da Serpa não estão bem, por conta que os filhos estão sem as terapias, muitas sem medicação, e por aí se vai. Precisamos dos nossos direitos, não queremos nada mais que isso. Gente, eu queria parabenizar a iniciativa das mães, certo? Porque geralmente o que a gente tem visto é que a comunidade acaba sofrendo calada, né? E passa gestão, entra gestão, e eles fazem como eles querem, do jeito que querem, né?
E aí eu vi aqui já uma maturidade por parte desse movimento aqui, porque quando você cita a lei, né, os direitos, você conhece seus direitos, você começa a fazer com que o gestor ele se movimente para resolver. Por quê? Porque existem algumas instituições que também servem de controle com relação ao gestor público. Ele vai para uma reunião dessa com as mães e faz essas falas, ele está tentando deixar entender para elas que é ele que manda e ele faz como quiser. Mas na realidade, no papel, no pacto federativo entre União, Estado e município, isso não se comprova. Ele fala isso para ver se cola, certo? Quando ele diz, não, vocês vão fofocar, ele fala isso para ver se cola. Mas é bom que se resista a essa fala dele, porque inclusive essa fala pode ser mencionada na hora que for entrar com ação contra ele no Ministério Público. Porque é só assim que ele se movimenta para resolver, certo? Porque ele sabe que existe lei, ele recebe recursos tanto da União, que é o governo federal, e também existe um regramento para receber esse recurso, né? Ele recebe recursos do governo do estado, é o fundo de participação dos municípios, ele recebe um valor e não é pouco, né? E a gente tem como ver se tem dinheiro ou não. Na prefeitura é só entrar no site e eles são obrigados a dispor lá as contas no site da prefeitura de Aquiraz. Você vai lá e tem prestação de contas, a gente vê quanto gasta com saúde, né? Inclusive ele aumentou os gastos em 9,5 milhões, né, na saúde, e ele aumentou os gastos e parou de atender, porque sumiu a ambulância, né? Eu sempre passava aqui na estrada pela ambulância, eu parei de ver a ambulância e em seguida eu vi a reclamação da população. Então eu fico feliz em ver a população se manifestando, né? Porque mostra maturidade, e é disso que um gestor negligente teme, a maturidade da população, porque ela começa a acionar os controles de fiscalização, que são o Ministério Público, né, que são a própria ouvidoria do governo federal. A gente pode fazer denúncia também junto ao Ministério da Saúde, onde ele recebe recurso e ele precisa gastar esse recurso e prestar conta. A gente pode buscar todos os canais que são de controle, né? Inclusive contar com o apoio da vereança que é a oposição a ele, né? Agora a população precisa se organizar. É interessante que Serpa tenha uma associação de moradores que tem um compromisso com o desenvolvimento socioeconômico local e humano, né? Porque essas questões, a maioria delas tem que ser decidida justamente de forma jurídica, porque se o direito por si só, ele sabe do direito e ele está negligenciando o direito, ele está trabalhando com a hipótese que a população não entende do seu direito e vai ficar calada, como foi nos anos passados. Eu estou vendo aqui uma iniciativa muito positiva, e que eu espero que a partir daqui a gente consigamos encaminhar alguma coisa no sentido de formar a Associação dos Moradores e ser um instrumento, né, permanente de luta da população, porque para poder reivindicar a saúde, para poder reivindicar a educação, a qualidade da educação. Inclusive eu tenho aqui uma questão, que a água que se está dando para as crianças, pelo menos aqui na escola Antônio de Brito, eu já questionei com a diretora, que é uma pessoa muito boa, mas ela disse que não está no poder dela mudar a qualidade da água, mas a água de péssima qualidade. Eu tive até que comprar uma garrafa maior para que a minha menina levasse a água, mas aí eu fico pensando também nas outras crianças que são obrigadas a tomar aquela água. É uma água quase insalubre, é uma água que tem um cheiro diferente, eu não sei. Aí ela ficou de ver com a coordenadora, estamos esperando uma resposta dela. Mas a gente, sendo uma associação, a gente pode encaminhar um ofício, a gente pode marcar uma audiência na Câmara, a gente pode sentar e conversar e exigir o direito com base na lei, tá certo? Então fica aqui, né, o meu agradecimento, o convite que as meninas me fizeram, e que sempre que a gente precisar reivindicar alguma coisa, eu estou à disposição, inclusive para esclarecimento com relação à criação da associação. Eu dou o maior apoio e quero participar também junto com vocês e fazer essa luta, né? Essa luta aqui por direitos aqui em Serpa, tá bom? Muito obrigado, boa tarde a todos.
Gente, então se pronto, a nossa associação já está criada. Hashtag somos todos iguais, tá bom? E outra, gente, para não parecer que a gente está sendo ingratos e nem pensando somente no nosso umbigo, porque para olhar para o nosso umbigo é para a gente andar somente naquela direção. Mas eu sou como águia, eu não sou como urubu. Porque o urubu só procura para baixo, né? Mas a águia olha para o alto. O que eu tô querendo aqui, gente? Houve uma reunião? Houve sim. Não houve êxito por parte da maioria e sim da minoria. Como eu falei, eu vou reforçar mais uma vez. O que foi dito foi que seria disponibilizado somente o TGA. O TGA é o quê? Esse ônibus que passa aí, que é de graça. Mas como a gente sabe, ele pega a gente nos pontos, aqui na esquina, na Praça da Serpa. E o que o prefeito disponibilizou pra gente foi que em vez de ele voltar às 6 horas da noite, voltaria meio-dia. E outra, era o que mesmo, Neide? É tanta coisa. Ah, sim, me lembrei, gente. É porque... Tava gravando? Não é assim mesmo. E outra coisa, gente, foi falado que seria resolvido nosso problema depois do feriado. Feriado esse de segunda e terça. Então, que a partir do dia 21 estariam ligando, entrando em contato. Foi não? 21 a gente já ia no TGA. Tem que ligar hoje. Elas falaram que a partir de amanhã estariam ligando para as mães que a quais deram o nome lá e que já faziam parte dos atendimentos anterior. Isso é, a fila continuaria para as crianças que não estavam lá, tá certo? A partir de amanhã, elas vão ligar para algumas mães, né? As mães que já estavam lá e marcariam para o dia 21. Para o dia 21 e 10 crianças. Nesse TGA que passa 6 horas, voltaria meio-dia e meio-dia, depois que ele fizesse a rota de meio-dia, né? Ele voltaria fazendo outra rota, levando outras crianças para ser atendida à tarde. Essas crianças da tarde voltariam no TGA que volta 6 horas, tá certo? Então é por isso que a gente não aceitou. Criança deficiente com população tudo junto não dá certo. Só isso. Mas foi pra coisa? Vai falar não, Adriana? Fala que menos hoje. Oi! Então, gente, desde já quero agradecer a cada um que se fez presente. Quero dizer que eu amei a nossa união, a nossa força. Isso só nos mostrou que nós somos fortes. Nós conseguimos, nós somos capazes de chegar onde nós queremos. Gente, aqui é só o começo, viu? Dependendo da resposta, do gestor. Eu quero dar um alô aí pro secretário do esporte, viu? Que a gente vai para as consultas, a médica disse que o menino tem que extravasar. Só se quebrar as coisas dentro de casa, porque esporte em Serpa não tem. Não tem. Gente, eu queria também falar do... Como é o nome do projeto do Lamar, Adriana? Projeto de vida. Projeto... Ai, é do bom, não tem nada a ver com o prefeito não. Quer apanhar? Nós já estamos apanhando já. Projeto de vida. Sim, gente. Queria falar que essas crianças precisam extravasar. Porque as consultas com as neuras, elas dizem que eles têm que extravasar em quê? Que aqui não tem nada. Manda botar em judô. Judô aonde? Eu vou lutar mais ele. Judô, balé, futebol, natação. Do projeto, vai, fala do projeto. Gente, eu queria pedir pra vocês, cada um tem seu Instagram, seu Facebook. Vão lá na página Projeto Futivida. É um projeto que foi criado. Falar também. Passar. É o meu foco, Fuxico. Sim, gente, o projeto Futivida. Projeto esse que responsável é o Lamarck. Ele fez esse projeto pra quê? Porque esses meninos ficam só em casa, mente vazia, oficina do diabo. Então tá ali, começa a trabalhar, estão gastando energia. O meu melhorou um pouquinho. Sim, gente, deixa eu agradecer aqui também os rapazes que vieram ali de Itaitinga. A página deles é Acontece em Itaitinga. Vão lá, gente, cutuca, curte, vê os nossos vídeos, compartilha, porque é isso.